Olá, como é bom te ver por aqui novamente. Vamos dar sequência à nossa série da leitura do Evangelho segundo João. Hoje nós estamos no capítulo 8, mas todos os anteriores estão no canal do YouTube, você pode acessar, se você perdeu algum, e aproveitar essa leitura. Vamos lá? Então, eu quero começar no finalzinho do capítulo 7, lá no verso 53. Onde diz assim: então cada um foi para a sua casa. E no verso 1 do capítulo 8 está assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Aqui nós temos uma observação a fazer, porque assim, Jesus, porém, então quer dizer que é uma oposição, Ao contrário daquelas pessoas que cada um foi para a sua casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E o que ele foi fazer lá? Ele foi orar. Então, ele foi se relacionar com Deus, ele foi passar tempo com Deus. Então, aqui eu já quero começar chamando a sua atenção para essa reflexão. Você tem passado tempo com Deus? Versículo 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Aí você imagina a humilhação dessa mulher, Porque ela foi pega ali no ato de adultério, então tem grandes chances dela estar nua, E aí eles fizeram ela ficar de pé ali diante de todos. Imagina a humilhação dessa mulher. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Então aqui, a primeira pergunta que a gente se faz é se ela foi pega ali num ato de adultério, por que tá só a mulher? Cadê o homem? E aí eles trazem a lei, Lá na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres, E eles estão falando dessa lei que está lá em Deuteronômio 22 e Levítico 20:10. Depois você vai lá e complementa a sua leitura. Mas eles não amavam a lei, A palavra de Deus. Não é por esse motivo que eles estão fazendo isso, Mas eles estão querendo usar essa mulher para benefício próprio, para ter glória de si mesmos, Para reinar sobre aquela situação ali. E também tem uma questão por trás, dos judeus ali que ficam querendo, pegar Jesus numa saia justa, Ver como que ele vai sair perante a lei, Se ele vai mandar apedrejar essa mulher ou se ele vai falar que não. Então, Jesus tem muita sabedoria para lidar ali com aquela situação. A gente vai perceber ao longo do texto. E também eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que eu percebi, Todos nós, seres humanos, a gente nasce com uma vontade de reinar, Você percebe isso na família, O irmão mais velho querendo reinar em cima do mais novo, o mais novo querendo mandar ali no cachorro. Então, assim, alguém sempre está querendo ficar por cima, Sempre querendo reinar. E às vezes esse desejo ele é assimilado pelo meio que a gente vive através do sexo, do dinheiro, da quantidade de bens, da inteligência, Então, assim, no sexo, por exemplo, quando você tá lá na adolescência, quantas menininhas você já beijou, com quantos meninos você já ficou? Então, quem ficar com mais é o bom, entendeu? É o melhor. Então, quanto mais bens você tiver, carro, casa, inteligência, Quanto mais conhecimento você tiver, você vai ser o melhor, Por onde você passar. Quanto mais forte você for, Usar a sua força. E com esses desejos vêm os pecados. No sexo, por exemplo, a promiscuidade, No dinheiro, a questão do roubo, da corrupção, da inteligência, da força, a questão do orgulho. Então, Jesus está querendo mostrar ali para aquelas pessoas que elas estavam em pé de igualdade com essa mulher, que a única diferença deles ali era que o pecado dela era um pecado de adultério e o deles era um pecado de orgulho, soberba. Mas assim, e por isso a importância da gente sondar sempre as motivações do nosso coração, do nosso relacionamento com Deus, Será que eu estou buscando a Deus, Mas eu tenho um ídolo ali no meu coração, que a finalidade dessa busca, desse relacionamento, dessa dedicação é um emprego dos sonhos, é uma faculdade dos sonhos, é um cônjuge, Que eu tô querendo para mim, e não Jesus, Deus, Então fica aqui esse convite para a gente sondar também as motivações do nosso coração. Verso 6.
Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Então, primeiro Jesus mostra ali, né, para nós como nós devemos lidar com os pecadores, né, em padrão de misericórdia. Porque é pecador lidando com pecador, porque nós somos piores do que nós imaginamos. Né? Então, quando uma pessoa fala mal de você, você chega até ele e fala: eu quero te agradecer, porque você falou só isso de mim. Na verdade, eu sou bem pior do que isso que você falou. E, à mesma medida, nós somos mais amados do que nós achamos. Então, dois extremos, né? Nós não temos merecimento algum, mas a graça de Jesus ela é abundante. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Então aqui Jesus aponta ela para um novo padrão de santidade, que é andar como resposta à graça de Deus e obedecer a palavra como forma de gratidão. E o pecado daquela mulher ficaria impune, né? Então aí fica aquele questionamento: então Deus, ele é só amor, só graça, só misericórdia? Ele não é justiça, né? Onde fica a justiça de Deus? Não, porque aqui Jesus, ele já seria executado no lugar daquela mulher na cruz, onde ele levou sobre ele a ira de Deus por todos os nossos pecados, dessa mulher e os nossos. Aqui na minha Bíblia está a validade do testemunho de Jesus, do verso 12 em diante. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz significa entendimento, né? Verdade. Então, a partir de Jesus, nós enxergamos tudo ao nosso redor, né? Por exemplo, né? Eu tenho esse prendedor aqui. Eu só enxergo ele porque a luz do sol, né, a luz de onde eu estou está batendo nele, que reflete no meu olho e faz com que eu possa enxergar esse prendedor. Então, da mesma forma, eu só vejo que a luz toca, né? Tudo só tem sentido verdadeiro se iluminado por quem Jesus é. Então, ninguém consegue olhar para o sol, mas tudo que se vê através do sol. Então, da mesma forma, eu não consigo ver Deus, mas tudo que eu vejo é através dele na minha vida. Então, quando nós estamos em trevas, por isso nós falamos que nós estamos cegos, né? Nós não conseguimos enxergar. Verso 13, os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem onde vim nem para onde vou. Aqui ele está falando conhecimento do céu, né? Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Então Jesus está falando novamente, eles julgam a casca, a aparência, né? Um julgamento terreno. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Jesus veio ao mundo para revelar o Pai, jogar luz ao mundo. Verso 20. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado. Então, Jesus fazendo a vontade do Pai, não há medo em Deus. Mais uma vez, Jesus lhe disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus falando dos conhecimentos celestiais, do céu. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele disse: para onde vou, vocês não podem ir? E eles continuam lá no conhecimento do mundo, da terra, né? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Então Jesus só faz o que ele ouve do Pai, só faz a vontade do Pai. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Então Jesus aqui ele já está falando sobre a obra dele na cruz.
quando ele for crucificado. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então aqui fica uma chave para nós, né? A obediência gera comunhão. Tenho dito essas coisas, muitos creram nele. Os filhos de Abraão e os filhos do diabo, no verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, ser livre, ser liberto, não é fruto de conhecer a verdade, mas de permanecer na verdade, que é a palavra de Deus. E conhecerão a verdade os libertará. É algo contínuo, de todo dia, né? Então, assim, é um permanecer na palavra de Deus, não é apenas conhecer. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Que Jesus está falando sobre a nossa condição humana de pecador. Que todos nós já nascemos pecadores, né? Por conta do pecado de Adão. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Então, as nossas obras, elas testificam quem é o nosso pai. Então, eu te pergunto, né? Quem é o seu pai? Não me fale. Você vai me mostrar através da sua vida. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Então aqui Jesus está falando ao filho do Pai. Quais são as características dele? Ele ama Jesus, revela o Pai, ouve o Pai. Aqui o ouvir está no sentido de obedecer, então ele ouve e pratica, né? A ação, as obras. Faz a vontade do Pai e ama a verdade. Verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso o pai da mentira. Então, o diabo, ele diz para nós, né? Ame qualquer coisa menos a Deus. Sexo, dinheiro, lei, diploma, a si mesmo. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado se estou falando a verdade? Porque vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Aqui Jesus está falando da salvação, da ressurreição, né? No último dia. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que és? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato conheço e guardo a sua palavra. Então, conhecer, aqui que Jesus está falando, ele vai além de ter informações sobre. Ele é o se relacionar, ter intimidade, como nós falamos lá no versículo 1, né? Você tem passado tempo com Deus, tem buscado a Deus, né? Tem ido ao Monte das Oliveiras. Então, aqui é um exemplo para vocês. É igual quando a gente, né, tem um relacionamento como casal. Como que construiu esse relacionamento, começou esse relacionamento? Com intimidade, com diálogo, né? Com presença. Então, é da mesma forma, porque Deus é uma pessoa. Ele quer se relacionar com a gente de forma pessoal, através do relacionamento. Verso 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia e ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou.
Antes de Abraão nascer, Jesus já estava com Deus. Ele é Deus. Aqui ele está falando da Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Para finalizar, eu quero falar para você, Jesus, ele é o pão da vida, a água para matar a sede, a luz para quem está nas trevas. E ainda que você pense que seu pecado ele não tem perdão, quero te contar que não existe um poço mais profundo que a mão do Senhor não te alcance. Então reconheça que você é pecador e está perdido. Confie a sua vida a Jesus e você vai passar a andar na luz da vida. Que Deus te abençoe e te espero na próxima leitura.